Fala, gente, tudo certo? Tudo bem? Coraçãozinho deu uma apertada, mas acabou agora há pouquinho. Palmeiras 2, Ceará 1 de virada. Bom, foi um jogo duro, tá? O Ceará veio claramente para ganhar um ponto só, para arrancar um ponto, ou numa bola, como foi a bola do Lourenço, né? Ele não acerta, ele vai levar mais uns 10, 20 anos para acertar outra bola dessa, né? Sei que vai ter muita gente aí batendo na marcação. Eu realmente sou muito contra isso, tá? Marcador ficar virando, sabe? Quando o atacante ameaça, ele vira, né? Nós temos no nosso time, no elenco do Palmeiras hoje, temos alguns jogadores que fazem muito isso. Um deles é o Piquerez, tá? Não sei se é uma coisa já de base, mas ele tem essa mania. Não estou falando que o Piquerez é ruim, não, gente. Estou falando que ele tem esse defeito. E outros marcadores do Palmeiras também. Mas uma bela vitória do Palmeiras, uma vitória aí sim para secar o restante do leite que foi derramado lá na quarta-feira. O Vitor jogou muita bola nesse jogo, muita bola mesmo. E eu gravei um vídeo curto falando que o Palmeiras já deveria, antes, já na virada do intervalo, já vir com Flaco e com Veiga. Ele veio com Anderson. E o Flaco entrou e realmente mudou esse cenário de jogo, né? Ele pegou na mão do Vitor e falou: Vitor, agora é eu e você aqui. E isso aconteceu, né? Bom, para mim o melhor da partida, Gustavo Gomes. De novo, Gustavo Gomes é uma peça importantíssima no Palmeiras. Para mim é um dos melhores zagueiros da história do futebol já, né? E ele não é porque é do Palmeiras, não. Tá? Então vamos passar aí, gente, antes de nós continuarmos essa prosa aqui, falando desse jogo do Palmeiras, dessa grande vitória do Palmeiras. Vamos passar pelos jogos de ontem e os que já aconteceram hoje, beleza? Ontem tivemos Bragantino 1, Internacional 3, o Inter vencendo fora de casa, o Bragantino aí em uma descida íngreme, né? Péssimos resultados, né? E mais um deles. Tivemos também São Paulo 2, Vitória 0, São Paulo jogando em casa com a volta do Lucas Moura, né? Entrou ali nos 30, 25 do segundo tempo. Flamengo 2, Mirassol 1, Mirassol deu muito trabalho para o Flamengo lá no Maracanã, né? O Flamengo líder do campeonato hoje. Tivemos aí Fortaleza 0, Botafogo 5 lá no Ceará. Rapaz, que vitória do Botafogo, é o nosso próximo adversário. Nós enfrentaremos o Botafogo agora lá no Engenhão, jogo bom, hein? Jogo bom. E tivemos na Arena Fonte Nova, esse jogo foi às 21 horas lá na Bahia, né? Bahia 3, Fluminense 3, também um jogo bem, com muitos gols, né? 6 gols aí, jogo de tricolores. E hoje tivemos o jogo do nosso Palmeiras, que acabou agora há pouquinho, e o jogo do Vasco também, que foram jogos agora das 16 horas. Palmeiras venceu o Ceará por 2-1 e o Vasco empatou com o Atlético Mineiro em casa por 1-1. Gol mais rápido do campeonato até agora, gol do Atlético, 38 segundos, gol do Gabriel Menino, ex-Palmeiras. Agora às 18h30 temos Cruzeiro e Santos, jogo duríssimo para o Santos, lá no Mineirão. E às 20h30 nós encerramos aí os jogos do final de semana com Grêmio e Sport lá em Porto Alegre. Uma friaca danada que tá lá, tá igual aqui em São Paulo. E amanhã encerra-se a rodada com Juventude recebendo o Corinthians lá no Rio Grande do Sul às 20 horas. Bom, voltando para o jogo do Verdão, um bom jogo do Palmeiras. O Palmeiras dominou uma boa parte do jogo e nesse vídeo curto que eu gravo, eu falo que o Palmeiras teve muita posse de bola, mas não ameaçou o gol do Ceará. Foram 3 finalizações fáceis para o goleiro, e o Ceará jogou ali, fechadinho no segundo tempo. Acha, né, um chute incrível, que foi o chute do Lourenço. A bola vai numa força tremenda e ainda vai fazendo aquele rabo de dragão, né? E o Everton, quando viu, ela estava dentro do gol já. Uma sapatada, um golaço do Lourenço. E aí tem as mudanças, logo na sequência, entra Flaco e Felipe Anderson, saem Facundo e Sousa, e o Palmeiras começa aí subindo a subida. E aí logo na sequência tem, numa jogada do Flaco, sai o pênalti, né? O jogador abre o seu campo
né, corporal com o braço, bola pega na sua mão, pênalti, para mim pênalti claro, sei que vai ter muita gente que vai falar que não. E o Flaco mesmo bate, faz o 1-1 e logo na sequência, 5 minutinhos depois, numa bola lançada pela direita, o Maurício cruza e o Tigrinho entra com velocidade na frente do zagueiro e pega de primeira. Um belo gol também do Palmeiras, Palmeiras 2-1. Bom, agora é o seguinte, gente, estamos a 4 pontos do Flamengo, que é o líder do campeonato. Torcer agora pro Santos segurar o Cruzeiro lá, eu acho difícil. E semana que vem tem mais. Meio de semana agora, Libertadores, nós vamos passar falando de toda essa rodada, falando também dos jogos que faltaram, né, que ainda faltam ainda acontecer, que nem Cruzeiro e Santos, Grêmio e Sport e Juventude e Corinthians, vamos falar desses jogos depois, mas você já tem um apanhado aí do que já aconteceu nessa 19ª rodada do Brasileirão. É isso aí. Então, você já teve um apanhado aí de tudo que aconteceu na 19ª rodada do Brasileirão. Depois nós vamos falar de Copa Libertadores que acontece nesse meio de semana, jogo contra o Universitário, Palmeiras, e falar dos jogos que não aconteceram ainda, né, que vão rolar ainda, Cruzeiro e Santos, Grêmio Sport e Juventude e Corinthians, que só acontecem amanhã. Beleza? Esse é o canal Marcos Palestra no Ar, meu nome é Marcos, não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos e eu fui. Um abraço. No gramado é que a luta o aguarda, sabe ser o que vem pela frente, que a dureza